Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse texto aqui da libertação do gadareno. Glória a Deus. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias eram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de 2.000 porcos, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que o apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Glória a Deus. Pai Santo e Eterno, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, e conhecemos a nossa necessidade do Senhor nesta manhã. Pedimos que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Senhor, que cada vida aqui presente possa estar, ó Deus, atento à mensagem da Tua palavra. E que Teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos trazer revelações nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda força contrária do mal, tudo aquilo que pode impedir a ministração da Tua palavra e o ouvir da Tua palavra, Pai. Que sejamos abençoados e que o Teu nome seja glorificado. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, veio o Espírito Santo e desceu sobre ele, e ali veio sobre Jesus a unção, o poder de Deus, para que ele exercesse o seu ministério. E ele andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele ia curando as pessoas. Todo lugar que Jesus chegava, o poder de Deus se manifestava, e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas encontravam vidas, pessoas que tinham uma vida completamente destruída eram transformadas pelo poder do Senhor. E nesse texto aqui, meus prezados, não é diferente. Nós vemos aqui a vida deste homem, como nós lemos, né? Era um homem realmente que vivia uma vida infeliz. Ele não tinha domínio da sua mente, ele não tinha domínio do seu corpo, ele vivia possuído por muitos demônios.
Com certeza, meus prezados, esse homem vivia uma vida de desespero, porque aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia, porque os demônios não deixavam. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia desnudo, ele vivia nos montes gritando, desesperado, e eu acredito que ali naquela região causava medo às pessoas. Mas quando Jesus chegou aqui, nesta cidade, ele foi ao encontro de Jesus. O demônio certamente não queria, né, pastor? Mas ele teve que ir ao encontro de Jesus, prostrou-se, e Jesus mandou que aqueles demônios saíssem. E os demônios pediram que entrasse nos porcos, numa vara de porcos que estava ali. E eles entraram, e todos aqueles porcos, aproximadamente 2.000 porcos, desceram despenhadeiro abaixo, gritando, grunhindo. Sei que aquilo ali foi um pânico, foi uma coisa tremenda, e os donos dos porcos viram aquilo, fugiram desesperados. Mas esse homem aqui, depois que aqueles demônios saíram, ele estava lá são, estava liberto. Aleluia. Isto porque, meus prezados, o poder de Jesus se manifestou. Então, quando o poder de Jesus se manifesta, alguma coisa realmente acontece. Louvado seja Deus. E nós queremos ver aqui, prezado, nesse texto, algumas reações diante da manifestação do poder de Jesus. Algumas reações, pelo menos 5 reações. Primeiro, nós vamos ver a reação dos demônios. A reação dos demônios foi de completa submissão ao Senhor Jesus. Quando Jesus desceu do barco e estava, quem sabe, subindo ali da margem do mar da Galileia, aqueles demônios vieram, e a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você veio aqui para nos destruir antes do tempo? Conjuro-te por Deus. Olha, ele faz até uma oração, né? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Até o demônio ora, né? Conjuro-te por Deus, eu suplico encarecidamente que não me atormente. Mas não teve jeito, a oração dele não foi atendida. Nós vemos então que diante do poder de Jesus, o demônio, ele não pode fazer realmente nada. Quando Jesus o expulsou, ele disse para Jesus, os demônios que estavam naquele homem disseram para Jesus: permita que nós entremos naqueles porcos. E Jesus, como tinha todo o poder e autoridade, disse: pode ir. Veja, prezados, que os demônios, eles não podiam fazer nada a não ser que Jesus o permitisse. Nós já encontramos, nós vemos muitas pessoas que diante da manifestação do demônio, muitas pessoas às vezes não podem fazer nada, mas quando o poder de Jesus se manifesta, a pessoa se rende aos pés do Senhor Jesus. O demônio não tem mais poder na vida da pessoa, e esses demônios foram expulsos, e o reinado do demônio na vida daquele homem cessou naquele dia, porque diante do poder de Jesus, o diabo ele tem que se submeter. Louvado seja Deus. Veja que o texto diz que ele até adora Jesus. Ali não foi o endemoniado, não, foi os próprios demônios, porque os demônios estavam dominando, tomando conta da vida daquele homem, ele não podia fazer nada. Então foram ali os próprios demônios. Ah, mas pastor, mas demônios adorando a Jesus? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, até o dos demônios, e já se dobraram. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, o demônio aqui, ele sentiu realmente a sua impotência diante do poder de Jesus. Ele não podia realmente fazer nada. Então, prezados, cada dia da nossa vida, nós precisamos saber que embora o diabo, como diz a Bíblia, ele anda como um leão rugindo ao nosso derredor, ele não pode fazer nada contra a nossa vida, contra a sua vida, porque nós temos na nossa vida o poder do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho,
e disse para ele: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E os discípulos, daí um dia, aqueles 70 discípulos voltam e dizem para o Senhor: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo poder do seu nome. Aleluia. Então não era, meus prezados, somente na presença de Jesus que os demônios vão se dobrar e vão se submeter. Na vida daquele que usa o nome de Jesus e que vive na presença do Senhor, o demônio também tem que se retirar, o demônio também tem que se submeter, porque os discípulos, meus prezados, foram e expulsaram demônios. Quando Paulo estava lá em Filipe, nós vemos que Paulo, quando aquela jovem pitonisa estava dizendo: estes aqui são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. O que Paulo fez, incomodado com aquilo, diz: cala, sai desta mulher. E aqueles demônios, meus prezados, saíram. Então, Jesus nos dá poder, prezados, para repreender as forças do mal. Então, a primeira reação que nós vemos nesse texto é a reação dos demônios: completa submissão.